Olá, tudo bem? Gurizada, hoje a gente vai comentar aqui sobre patogenia das infecções virais. Então essa aula basicamente ela vai dar aí uma visão geral de como que se estabelece uma infecção viral, partindo aí do seu percurso no desenvolvimento da patogenia. Então a gente vai pensar desde a penetração até mesmo a excreção de novas partículas virais, tá bom? E, consequentemente, a gente vai ver aí no meio desse caminho vários conceitos que são bastante pertinentes quando se fala de uma infecção viral. Então, a nossa aula se estrutura, a priori, em definirmos o que é uma infecção viral, partindo do conceito de transmissão dos vírus aí na natureza. A quem não sabe, existe duas formas de transmissão viral, uma que nós denominamos como transmissão horizontal e outra a qual nós denominamos como transmissão vertical. Além disso, a gente vê aqui alguns conceitos básicos e, consequentemente, a gente vai ver o desenvolvimento de um processo infeccioso viral, tá bom? Então, quando a gente pensa a priori aí, o que é uma infecção viral, é importante nós já termos em mente que a infecção viral, ela basicamente é uma combinação entre efeitos diretos e indiretos do processo de replicação viral, isto é, do processo de multiplicação desse vírus dentro da célula hospedeira e, consequentemente, a gente tem que pensar por um outro aspecto, que é justamente a resposta imunológica frente a essa infecção. Então, nesse sentido, a patogenia viral, ela nada mais é do que uma combinação entre as próprias características inerentes ao ciclo replicativo do vírus versus os mecanismos de defesa da célula hospedeira, certo? Além disso, é interessante nós destacarmos que quando pensa-se aí em modos de transmissão viral na natureza, existem duas maneiras. Existe uma maneira a qual nós denominamos como horizontal, isto é um processo no qual a infecção acontece de indivíduo em indivíduo, podendo ser intra ou interespecífico. A quem não se lembra, intraespecífico é dentro de uma mesma espécie e entre específica é quando é entre espécies diferentes. E além disso, é interessante destacar-se que existe aqui dois processos ainda atrelados com a transmissão horizontal. Podemos ter um contato indireto, ou seja, é um indivíduo infectado que consequentemente é suscetível, e nós podemos ter aqui mecanismos de contato indireto, então aerosóis, agulhas, veículos, vetores e afins. E por fim, nós temos ainda o modelo de transmissão vertical, que é aquele modelo no qual a infecção viral ela passa da mãe para o filho. E já tomando por base aqui o modelo de transmissão vertical, essa esquematização ela é bastante interessante no sentido de vocês entenderem como que se dá aí essa transmissão. Percebam que o vírus faz a infecção aqui das células hospedeiras da mãe e, consequentemente, estabelece um processo infeccioso materno. Isso adentra na corrente sanguínea e, consequentemente, consegue chegar na placenta. Quando acontece o processo de infecção da placenta, percebam de antemão que nós temos aqui o estabelecimento da infecção fetal, que pode ter algumas repercussões, dentre as quais eu comento três. Você pode ter uma morte intrauterina, ou seja, isso daqui pode induzir um aborto, ou até mesmo o bebê nasce morto. Pode ter, como consequência, um processo de recuperação sem nenhuma sequela. Isso daqui também é possível. No entanto, nós podemos ter uma terceira condição, que é o nascimento desse bebê. E isso pode ter dois aspectos interessantes. Primeiro, esse recém-nascido ele pode apresentar algumas malformações aí e pode apresentar também algumas infecções clínicas, que podem ser basicamente recuperados, o indivíduo vai conseguir debelar essa infecção viral, pode gerar um quadro de infecção persistente e pode também levá-lo à morte, certo? Então, essa é a cadeia de transmissão vertical. E, além disso, é importante nós destacarmos alguns conceitos que são bastante interessantes aqui para a compreensão macro desse processo. O primeiro, que é o conceito de patogenicidade. Esse conceito nada mais é do que o conceito atrelado com a capacidade a qual o vírus tem de induzir um processo infeccioso e, consequentemente, estabelecer uma doença. Já a virulência nada mais é do que o estado de produzir um estado patológico no hospedeiro. Ou seja,
A virulência, basicamente, ela está atrelada aqui com o processo de infecção, ou seja, podemos pensar por duas vertentes. Um vírus ele pode ser virulento, mas não necessariamente patogênico. Percebam que a virulência está atrelada com alguns fatores que estão aí associados com o processo de infecção. Podemos ter aqui alguns genes que vão alterar a capacidade replicativa desse vírus. Podemos ter aqui alguns produtos gênicos que vão atuar na disseminação no hospedeiro. Podemos ter fatores aqui que alteram a resposta imunológica. Podemos ter produtos virais tóxicos, tanto para a célula quanto para o hospedeiro. Podemos ter alguns fatores atrelados com um maior grau de infectividade, utilizando já como recorte aqui a atual situação da pandemia do SARS-CoV-2. Perceba-se que aí tem uma nova cepa lá na Inglaterra que apresentou cerca de 8 mutações na proteína spike e, consequentemente, isso altera toda a cadeia de disseminação aí desse vírus no hospedeiro. Por quê? Consequentemente, mudando a conformação da spike, ela se torna muito mais virulenta e, consequentemente, ela acaba se ligando ao receptor ACE2 e, consequentemente, estabelecendo aí a patogênese. Mas um aspecto interessante a ser destacado acerca disso é que percebam que, embora tenha aumentado o grau de virulência, não é possível a gente inferir se isso aumentou o grau de patogênese propriamente dita, tá bom? Além disso, é interessante nós destacarmos que um outro conceito bastante interessante é o conceito de suscetibilidade, ou seja, as condições a quais o indivíduo tem para que aconteça o processo de infecção e, consequentemente, estabelecimento da doença. E esses fatores são a raça, idade, sexo, condições corporais e o estado fisiológico. E, além disso, a gente pode pensar aqui também em aspectos aqui de resistência natural e adquirida. Para exemplificar a vocês isso daqui de maneira bastante simplificada, poderíamos utilizar aí novamente a infecção pelo SARS-CoV-2 como um recorte aqui de plano de fundo. A gente já sabe, é muito bem descrito aí ao longo do ano de 2020, que algumas condições de comorbidades, como por exemplo diabetes, se a pessoa é fumante, se apresenta algum problema cardiorrespiratório, acaba sendo um fator que acaba aumentando a suscetibilidade para que o indivíduo estabeleça aqui um processo infeccioso pelo SARS-CoV-2. E aí a gente pode pensar, em contrapartida, o porquê que pessoas idosas são mais suscetíveis a ter a infecção pelo SARS-CoV-2. E a resposta para isso aqui é bastante interessante. Existe um conceito, gurizada, chamado de imunossenescência, que nada mais é do que, de maneira bem simplificada, do que o processo ao qual o nosso sistema imunológico ele vai perdendo a sua capacidade de produzir anticorpos com o aumento da idade. Então, é muito natural, por exemplo, que pessoas idosas sejam mais suscetíveis a ter infecções em decorrência do sistema imunológico não estar atuando lá às mil maravilhas, como, por exemplo, num adolescente de 14 anos, tá bom? E aqui eu queria destacar que existe esse quadro aqui bastante interessante, que é o conceito de Heisenberg das infecções. Nós podemos ter vários efeitos aqui que são visualmente imperceptíveis, mas temos aqui alguns efeitos que são visualmente perceptíveis. E esses efeitos eles podem ser tanto a nível celular quanto a nível sistêmico, quando a gente está observando o hospedeiro como um todo. Percebam que as visualmente imperceptíveis estão aqui atrelados com um processo de infecção subclínica, ou seja, é aquele momento no qual a gente não consegue observar os efeitos aqui da replicação viral, consequentemente a exposição aqui ao patógeno e afins. E aí é basicamente aquele contexto no qual a gente tem aí um indivíduo assintomático. E aí a gente já pode fazer um gap aqui com a própria questão da infecção pelo SARS-CoV-2. Percebam de antemão que nesse momento aqui a gente tem infecções sem sinais clínicos aparentes, então é um indivíduo assintomático. Mas não quer dizer necessariamente que ele não seja aí um vetor para a transmissão do vírus. Mas em contrapartida, quando a gente tem agora uma situação da doença clínica, ou seja, aquele momento ao qual a gente tem aqui
os efeitos aí já a nível leve, moderado ou até mesmo severo, é aquele momento que a gente vê aqui, disfunção celular, efeito citopático, transformação celular, lise celular e afins. E, consequentemente, isso daqui leva à morte do indivíduo, certo? Posto isso, é importante nós destacarmos que existe uma cadeia de vários eventos que acontecem ao longo de um processo de desenvolvimento de uma virose. A saber-se, esses eventos, esses fatores são nada mais, nada menos do que condições necessárias para o estabelecimento aqui de um processo infeccioso viral. A saber-se são a penetração no hospedeiro por uma via adequada, ou seja, a depender do vírus, existe uma porta de entrada adequada para o estabelecimento da infecção. Existe aqui, consequentemente, o processo de replicação primária em tecidos próximos a essa porta de entrada. Precisamos pensar também aqui nos mecanismos de evasão ao sistema imunológico, ou seja, mecanismos de escape à imunidade. Consequentemente, a disseminação para órgãos e tecidos alvos, a replicação e, consequentemente, a produção ou não injúria tecidual. Então, nesse sentido, dando uma olhadinha aqui nesse fluxograma, percebam que a gente vai ter aqui uma cadeia de processo de desenvolvimento de uma doença viral. Passamos aqui pela penetração, disseminação, replicação, o estágio de lesão e, consequentemente, o estabelecimento de uma doença. E, por fim, a excreção viral. E, além disso, é importante nós destacarmos que isso está atrelado, a priori, com características próprias do vírus e, em contrapartida, a gente tem que pensar também nas condições aqui do hospedeiro. As próprias questões genéticas também são bastante interessantes aqui. Idade, estado nutricional, estado imunológico, estado hormonal, toda uma conjuntura de vários fatores são importantes aqui para a gente pensar como que é o percurso de uma infecção viral. O primeiro aspecto a ser destacado aqui é a penetração. Então a gente vai começar no nosso ponto de partida pensando como que se dá aqui o estabelecimento de uma infecção viral. Existem várias portas de entradas para um vírus. A gente pode pensar na pele, podemos pensar nas mucosas, trato respiratório, gastrointestinal, genital, a conjuntiva. Podemos pensar novamente lá na transmissão vertical, tá? E aí é importante nós destacarmos que existe uma série de vários vírus que vão usar preferencialmente aí algumas portas de entradas, tá bom? Por exemplo, podemos usar aqui a pele, que é uma camada epidérmica e queratinizada. Então, a gente já sabe, inclusive, das aulas de imunologia, que a pele é um importante órgão sentinela da imunidade, ou seja, ela consegue impermeabilizar a entrada de vários patógenos. Mas, em contrapartida, existe aí vários mecanismos que os vírus utilizam sim para entrar através da pele. Podemos ter uma picada aqui de artrópode, ou seja, a partir de um vetor. Então, aí o caso das arboviroses, então a gente pode pensar na dengue, febre amarela, chikungunya, zika e afins. Podemos ter pequenas lesões aqui causadas pelo HPV e por aí vai. Podemos ter mordida de um animal, por exemplo, no caso da raiva. Podemos também ter aqui uma causa iatrogênica, ou seja, uma causa originada via ação humana, como o caso aqui do HIV, por exemplo, com o uso de seringas compartilhadas, pode ter aqui uma infecção por HIV, hepatite e afins, tá bom? Podemos pensar que no trato respiratório, nós já sabemos que o sistema respiratório ele é dotado de movimentos aí, que a gente chama de movimentos ciliares. Então, ao longo da traqueia, dos brônquios, existem vários cílios e, consequentemente, existe ali a secreção de muco, enfatizo novamente, secreção, tá? De muco, que vão viabilizar uma proteção ao sistema respiratório. No entanto, existem aí infecções respiratórias causadas por vírus. Nós temos aqui rinovírus, parainfluenza, influenza, coronavírus, que é a bola da vez, rinovírus e por aí vai. Adenovírus e alguns enterovírus, inclusive, conseguem entrar aqui pelo trato respiratório. E aí nós podemos ter aí o estabelecimento de várias doenças generalizadas. Podemos ter o vírus da cachumba, sarampo, rubéola, catapora, varíola, tá?
Podemos pensar agora um trato digestivo que também tem uma presença de vários mecanismos para tentar debelar uma infecção viral. Então, acidez do estômago, alcalinidade do intestino, presença dos sais biliares, enzimas proteolíticas, camadas de muco, células fagocitárias. No entanto, a gente também tem estabelecimento de infecções aqui a nível do trato digestivo. Então, nós temos aqui rotavírus, calicovírus, adenovírus. O coronavírus também consegue infectar o trato digestivo, tá bom? E aí, nós temos aqui a produção de algumas doenças generalizadas, basicamente causada aqui por enterovírus. Podemos pensar aqui na mucosa urogenital, e aí, basicamente, a gente pode já destacar aqui, em especial, o estabelecimento de doenças como HIV, hepatite e afins, tá? E aí a gente tem aqui o HPV também, que pode causar lesões locais. E aí, o próprio mucosa urogenital tem aí produção de muco cervical, pH ácido, secreção vaginal, tudo isso aqui também faz com que não haja o estabelecimento de infecções. Todavia, os vírus conseguem fugir a todos esses mecanismos, tá bom? Nós temos aqui também a conjuntiva, que tem aí a produção de lágrima e o piscar dos olhos, que consequentemente vai evitar o estabelecimento de uma infecção viral. Mas existe aí vários mecanismos também, ó. Você pode ter estabelecimento por adenovírus, enterovírus e afins. E como eu comentei com vocês, existem outras vias aí de infecção. Existe por transplantes, então a gente pode pensar aqui no citomegalovírus, o Epstein-Barr, pode ter a transmissão vertical, como o caso da rubéola, CMV, HIV e afins, certo? Posto isto, a gente já pensou em todo o mecanismo de penetração do vírus no organismo. Passemos agora para a disseminação desse vírus. Essa disseminação ela pode ser uma disseminação local, ou seja, a liberação pela superfície do epitélio, o que consequentemente estabelece um processo de infecção localizada. Podemos ter aqui a disseminação hematogênica, ou seja, um processo no qual agora existe a liberação aí na superfície basolateral após a penetração e, consequentemente, isso daqui vai invadir tecidos subjacentes ou uma inoculação indireta. E aí a gente pode ter uma virimia passiva vezes uma virimia ativa e por aí vai. Um aspecto interessante é que quando a gente fala de disseminação hematogênica, é basicamente um vírus que consegue penetrar corrente sanguínea ou linfa, tá bom? Podemos ter uma disseminação nervosa, ou seja, a entrada por replicação em terminações nervosas ou via hematógena, tá? Então aqui a via hematógena, ó, você percebe de antemão. Tem-se aqui a superfície corporal e, consequentemente, isso daqui estabelece agora uma infecção via linfa ou via sistema circulatório, tá? Tem-se aqui a disseminação nervosa, é um caso bastante aparente, por exemplo, em situações que a gente tem infecção, por exemplo, por herpes, tá? Então, o alfa herpes vírus, ele adentra ali o epitélio respiratório de animais e aí atinge os glândulos sensoriais, tá? Por exemplo, um dado interessante já de curiosidade aqui para vocês, não deixem pessoas beijar recém-nascidos, tá bom? Porque é justamente nesse momento que acontece o processo de infecção por herpes, tá? Então, de maneira bastante simplificada, a disseminação viral ela pode ser aí localizada ou sistêmica, pode partir de um sítio primário de replicação, que é basicamente aquele sítio próximo à porta de entrada, mas pode passar para o sistema linfático, pode passar para o sistema cardiovascular e, consequentemente, isso chega aqui no sítio secundário de multiplicação, ou seja, o sítio onde que necessariamente vai acontecer a replicação viral. Pode ser aí a pele, a mucosa de membrana, pulmão, rins, o sistema gastrointestinal, o cérebro, e aí tem uma série de vírus que a gente pode destacar, ó. O influenza pode atacar lá os rins e por aí vai, mas ataca os pulmões e afins. Terceiro processo, a replicação propriamente dita. Agora a gente tem um estabelecimento do processo infeccioso. E aí o que é importante nós destacarmos aqui, novamente, como falei lá no início da aula. A sobrevivência de um vírus depende, basicamente,
das infecções sucessivas e contínuas a diversos indivíduos versus o estabelecimento aqui da resposta imunológica desse hospedeiro frente ao vírus, tá bom? E aí a gente tem que pensar quais são as estratégias que o vírus utiliza-se e quais são as estratégias que o sistema imunológico utiliza para tentar debelar a infecção viral. E aí, diante disso, a gente pode pensar aqui em padrões de infecção. Nós temos a infecção aguda, a infecção crônica, a infecção congênita, e aqui ainda há destaque que existe um quarto tipo de infecção que a gente chama de infecção não produtiva ou também denominada como abortiva. E aí, dentro desses padrões de infecção, a gente tem a infecção aguda clinicamente aparente, subclínica, infecção crônica latente ou persistente, e aí a gente vai comentar sobre elas. Quais são os padrões de infecção? Como eu falei para vocês, tem a aguda, a subclínica, a persistente, a latente e a congênita. E aí, quais são as manifestações? Como que se dá aí a presença de sintoma, replicação viral, resposta imunológica e a sua transmissão, tá bom? Aqui esse quadro é bastante interessante no sentido de vocês terem um panorama geral acerca disso. Infecção aguda é uma infecção na qual a gente pode pensar que tem uma intensa replicação viral e, consequentemente, existe uma rápida erradicação do agente infeccioso. Geralmente, a gente tem aqui manifestações subclínicas a manifestações clínicas patológicas. Então, é basicamente um contexto no qual a gente pode pensar aqui no coronavírus. Infecção aguda vai atacar ali, pode ser eliminado, mas também não pode ser eliminado. Aí a infecção pelo SARS-CoV-2 é uma questão muito interessante porque a gente não sabe se ela é persistente ou não, tá bom? A infecção crônica é aquela que, basicamente, ela vai persistir aqui no organismo hospedeiro por longos períodos. E aqui, inclusive, tem um detalhe interessante que muitas vezes acontece aí até o resto da vida, como, por exemplo, a própria questão do HIV. A gente sabe que com tratamento antirretroviral a gente consegue controlar a viremia, todavia a infecção ela se torna-se crônica, tá bom? E aqui a gente tem que pensar, o sistema imunológico ele acaba sendo incapaz de erradicar o vírus, tá? E aí, consequentemente, a gente pode pensar novamente aqui no HIV. Vou puxar a sardinha para minha linha de pesquisa. O HIV ele apresenta várias mutações que, consequentemente, viabilizam com que o processo de infecção viral se torne crônico. Por quê? Existem vários mecanismos de evasão ao sistema imunológico, dentre os quais eu posso pontuar o estado de latência, ou seja, o vírus não fica se replicando e ele se esconde no interior, por exemplo, de macrófagos, células dendríticas, do próprio linfócito T, se localizando em locais que a gente chama de santuários, tá? E a gente pode pensar ainda aí, ó, nos níveis de replicação e excreção viral nessas infecções crônicas. São muito mais baixos do que nas infecções agudas, tá bom? E aí a gente pode pensar na própria questão da biologia do agente infeccioso aqui, então as próprias características inerentes ao vírus, a dinâmica da replicação viral, se existe ou não replicação viral, se é latente ou persistente e a sua duração. Então, aqui numa infecção latente, por exemplo, a gente pode pensar que existe replicação esporádica em horas ou dias. E aí a gente pode pensar ainda, inclusive aqui, que existe vários períodos aí que acontece ausência de replicação viral, tá bom? Intercalado aí com momentos esporádicos, onde acontece uma reativação, replicação e excreção viral. Pensemos, por exemplo, no contexto do HIV. No momento ao qual existe uma baixa do sistema imunológico e o vírus começa a replicar drasticamente, e isso pode ser um elemento que acaba gerando aqui uma resposta imunológica não tão adequada e o estabelecimento de infecções oportunistas. Existem aqui vários mecanismos de escape à vigilância imunológica, como eu falei para vocês. O genoma viral ele pode se encontrar aqui na forma de ipsomo, pode ter aqui uma reativação no momento de estresse ou numa situação de corticóides endógenos, e a reativação permite a perpetuação do vírus, tá bom? Existe aqui uma infecção persistente, que é a coexistência do agente com a resposta imune após a fase aguda, controle parcial da infecção, genoma integrado à célula, e aí a gente entra aqui novamente, em especial no caso do HIV, que é um caso de uma infecção persistente,
que a taxa de replicação é muito baixa e, consequentemente, ela vai acontecer de forma contínua em níveis significativos em momentos X, tá? E por fim, mas não menos importante, é interessante destacar que as infecções elas podem apresentar-se aqui em períodos. Tem o período de infecção de incubação, ou seja, o início do processo infeccioso até o surgimento das primeiras sintomatologias. Então, aí, a maioria das infecções, existe aí um período de incubação entre 2 a 10 dias. Já sabemos, inclusive, que o SARS-CoV-2 tem um período médio de incubação entre 4 a 7 dias. Existe um segundo momento que a gente chama de prodômico, que é um momento no qual existe aqui a presença de sintomas clínicos inespecíficos, como, por exemplo, febre, mal-estar, dor de cabeça. Existe o período de doença propriamente dito, que é onde que a gente tem os sintomas característicos do processo infeccioso. E aí o período de infectividade, ou seja, é um momento no qual a gente está liberando partículas virais e, consequentemente, perpetuando isso aí para contaminar outras pessoas. E, por fim, existe o período de convalescência, que é um período no qual o indivíduo está se recuperando dessa infecção viral. Posto isto, a gente chega aqui no quarto momento, que é o momento no qual a gente gera aqui um processo de lesão e, consequentemente, o estabelecimento do processo de doença. Quais são os principais danos que a gente pode encontrar a nível celular e tecidual causado por vírus? A gente pode ter aqui lise celular, bloqueio de apoptose, bloqueio da síntese de proteínas celulares, despolimerização do citoesqueleto, formação de sincícios, interrupção do fuso mitótico, transformação celular, proliferação celular e imunopatologias. Um detalhe, inclusive, interessante a ser destacado, que como eu falei lá na aula introdutória do histórico da virologia, existem algumas classes de vírus que são capazes de induzir câncer. Então, existe oncovírus, tá? Vírus oncológicos. E aí, ó, trazendo aqui por base para vocês, a gente pode ter algumas inclusões celulares, ó, aumento aqui de proteínas e ácidos nucleicos virais, então tem aqui uma representação, e pode ter um processo de transformação celular. Então, se tem aqui uma célula normal e uma célula aqui neoplásica, então pode ter aqui uma indução de um processo de neoplasia. Você pode ter aqui um efeito citopático, ou seja, a formação de sincícios, tá? E, consequentemente, a gente pode ter um estabelecimento de imunopatologias. Basicamente, são lesões que a resposta imunológica pode produzir no hospedeiro. E aí você pode ter a deposição de imunocomplexos, pode ter autorreatividade, ou seja, um processo de autoimunidade, pode ter imunopatologia mediada por linfócitos T citotóxicos, como, por exemplo, o caso do HIV. E pode ter aqui a imunossupressão. E aí, como novamente falei para vocês, tudo depende de um balanço entre as estratégias virais e os mecanismos de defesa da célula hospedeira, tá bom? E por fim, essas são as literaturas que eu utilizei aqui para fomentar a nossa aula. Eu basicamente utilizei muito a primeira referência do Strauss, Virus and Human Disease, e a terceira referência aqui, tá bom? Que é uma revisão das estratégias virais para evadir e fugir do sistema imunológico. Beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!